noite, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de ensino da palavra. E eu quero que você feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra revelada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque as palavras que sairão da minha boca não serão do entendimento humano, mas será espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Que as pessoas vão ter a mente cativa para aceitar essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Pelo Teu ensino, da Tua palavra, sobre a Tua revelação também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre graça. E eu trouxe o significado para vocês. Graça é favor que se recebe. E também é um dom de Deus que concede a salvação às pessoas. Aos homens, às pessoas. Ou seja, a gente tem a salvação através da graça. Através de Cristo Jesus, amém? E a gente vai se deter em um ponto que é a substituição da lei para a graça, amém? E vamos abrir lá em Lucas 8, 28. A gente vai ler até o 35. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Ele tinha dito aos discípulos que quem quisesse seguir ele, tomasse sua cruz e seguisse. Ele tinha tido uma conversa com os seus discípulos. E assim ele saiu para orar. E ele levou Pedro, João e Tiago. Se você for olhar todo o contexto da Bíblia e durante a caminhada do ministério de Jesus, nos momentos mais importantes dessa caminhada, desse ministério de Jesus, vocês vão ver que sempre estava Pedro, João e Tiago com ele. E por quê? Eu vou falar para vocês aqui o significado do nome de cada um deles e vocês vão entender um pouco. Pedro significa pedra, ou seja, as escrituras, a lei, antigamente ela era feita em tábuas de pedra. João significa graça e Tiago significa substituir. Ou seja, os nomes desses três vai estar ligado à substituição da lei pela a graça. Então, Pedro, João e Tiago, eles sempre estavam com Jesus. Ou seja, eles já estavam andando com Jesus, então ali já tinha uma antecedência pelo que ia acontecer. Ou seja, que Jesus ia morrer e de vez de passar a gente viver na lei de antigamente, a gente vive pela graça. Ou seja, depois que Jesus morreu, a gente não vive mais pela lei segundo antigamente, a gente vive pela graça. Vamos seguir com os versículos. Enquanto orava, apareceu de seu rosto, se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Ou seja, Jesus estava orando e surgiu esses 2 homens. Ou seja, que logo no começo do livro de Gênesis, o livro Pentateuco, e o profeta Elias. Ou seja, veio a lei, os profetas e a realidade. Ou seja, Jesus estava vivendo aqui, nesse momento, estava vivendo a lei, nessa parte desse versículo, a lei e o profeta. O profeta. Ok? Vamos seguir. Apareceram em glória, esplendor, e falaram sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo pelo sono, acordados, assustados. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estar aqui. Faz 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aqui ele disse, mestre, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos fazer essas tendas. E durante que aconteceu isso, no capítulo 34, vai dizer: enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz dizendo: este é meu filho amado, o escolhido, ouça-nos. Ou seja, eles queriam fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Só que durante isso ele falando, uma nuvem envolveu eles e disse que Jesus era o filho amado. Ou seja, quem ia tirar os pecados do mundo não ia ser nem Moisés e nem Elias, seria Jesus. Vamos continuar. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos pularam e guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Ou seja, os discípulos ficou só para si. Pronto. Aqui na Bíblia a gente vai seguir. Então, antigamente vivia pela lei. Após a morte de Jesus, a gente foi salvo pela graça. Vou dar um exemplo. Quando o povo pecava naquela época, antes de Jesus, eles tinham que fazer sacrifícios para pagar seus pecados, dependendo do seu pecado. Então ele ia lá e sacrificava algo a Deus para impor o perdão do seu pecado. E depois da morte de Jesus, ele foi o sacrifício vivo para todos nós. Então isso é a demonstração da graça. Jesus, ele morreu sem a gente merecer, mas a gente recebeu. Então isso é graça, entenderam? Jesus, ele tomou todo o nosso pecado, ele se sacrificou pelo mundo todinho e não precisamos mais fazer sacrifícios para receber o nosso perdão, porque Jesus já pagou naquela cruz todos os nossos pecados. E a gente tem comunhão diretamente com o Pai hoje. Sim, a lei e os profetas, eles vieram para suceder, antecipar, impor a realidade que ia acontecer. Naquele momento, Jesus estava orando, apareceu Moisés e Elias. Ele estava orando e apareceu. Mas após os discípulos se acordarem e uma fumaça de fogo, uma nuvem veio e cobriu eles e disse que este era o meu filho amado, ali ele estava vivendo a realidade do que ia realmente acontecer. Então a lei e os profetas, eles vieram para suceder e impor a realidade que ia acontecer, a realidade que a gente já está vivendo hoje. A realidade que Jesus já morreu e já pagou todos os nossos pecados. Amém? E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E eu quero que vocês reflitam que a graça, ela teve um grande preço para a gente. A gente não merecia, mas a gente recebe através de Jesus Cristo. A gente já confessou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a gente está com Ele morando dentro da gente. Então a gente tem o perdão dos nossos pecados. A qualquer hora do dia que você quiser conversar com Ele, Ele está ali para te escutar. Amém? Vamos orar? Pai, eu entrego o Senhor nas mãos de Ti, Pai. Cada um desses que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Refrigério, Senhor. E o entendimento, Senhor, que todos os pecados deles foram pagos. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio que essa mensagem chegou a pessoas que estavam precisando, estavam necessitando, Senhor, de ouvir isso.
Muito obrigada, Senhor, porque as bênçãos chegarão na casa de cada uma dessas pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu agir, pelo teu favor, Senhor, sobre a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, reconhecimento cada vez mais da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Anjos com espada de fogo, Senhor, guardando cada um deles de qualquer mal. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que você fique ligado na programação da nossa igreja. Nas quintas-feiras a gente tem culto às 19 horas e nos domingos também. E se domingo é culto de Santa Ceia, então esteja ligado para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo e ter a convicção que a morte de Cristo e a ressurreição dele é a graça que a gente tem na nossa vida. Amém? Fique com Deus.